O primeiro debate para o governo do Maranhão colocou 5 candidatos frente a frente. Só que tem uma coisa curiosa nessa história. Um dos personagens mais falados da noite simplesmente nem apareceu. Apesar da sua assessoria já ter comunicado que viria, hoje pela manhã nós tivemos a notícia que ele não viria por, segundo ele, agendas no interior. E calma, porque eu vou chegar nele. Porque se você não assistiu ao debate inteiro, eu assisti. E teve ataque, provocação, cobrança, proposta e, principalmente, começou a ficar mais claro qual estratégia cada candidato pretende usar nessa eleição. Woody's Cast. E isso apareceu logo de cara. Felipe Camarão escolheu Orleans Brandão para o seu primeiro confronto. Felipe Camarão, obedecendo a ordem de sorteio, por favor, candidato. O senhor pergunta a quem? Ao candidato Orleans Brandão. Orleans Brandão. E o assunto é educação. Candidato, enquanto eu fui secretário de Educação, o Maranhão subiu várias posições no ranking do INDEB. Saiu do 24º, foi para o 13º lugar nacional. Chegou a ficar em 3º lugar no ranking do Nordeste. Na gestão do seu tio, o Maranhão caiu neste ranking para 22º nacional e último lugar do Nordeste. Mesmo tendo recebido 5 bilhões de reais de precatórios do Fundef, muito desse dinheiro usado para fazer a chamada Transbrandão, saindo do aeroporto de Colinas, passando por Mirador e indo para São Domingos do Azeitão. Isso sem falar na Escola Fantasma do Angelim, na escola de 300 portas e 3 quilômetros de calçada na cidade de Açailândia. Eu queria saber qual é, diante da sua experiência, inclusive na gestão do seu tio, a forma de melhorar a saúde, a educação verdadeira para os estudantes maranhenses. Camarão foi secretário de Educação e usou justamente essa experiência para questionar Orleans sobre IDEB, escolas, professores e recursos do Fundef. Só que Orleans Brandão não fugiu da defesa do governo. Rebateu os números apresentados por Camarão, citou ações na educação e ainda aproveitou para apresentar propostas como ampliar o ensino em tempo integral. Primeiro que o IDEB é maior que quando você era secretário. Nosso IDEB é de 3,8 e na época que você era secretário era de 3,7. A gente tem avançado e vai avançar ainda mais. Criamos um maior programa educacional da história do Maranhão, um programa Educação de Verdade. Um programa que está chegando na ponta, que entregou um tablet para mais de 250 mil alunos levando tecnologia. A maior entrega de tablets do Brasil, que ajudou no transporte público todos os municípios do estado do Maranhão e que colocou uma refeição de verdade. Junto com o presidente Lula, acabamos com o suco com bolacha em todas as escolas do estado do Maranhão. Você que está me assistindo, pergunte ao seu filho, a um sobrinho, pergunte a um parente como é que está a refeição no ensino médio. É comida de verdade, almoço de verdade para os alunos que estudam no matutino e vespertino e o jantar para aqueles que estudam à noite. E é claro, a gente vai continuar avançando pela educação do estado do Maranhão em todos os setores, inclusive com novas propostas. Proponho também aqui deixar 50% das escolas do estado do Maranhão em tempo integral, isso nos primeiros 4 anos de governo, e seguir ampliando as escolas cívicos militares por todo o estado do Maranhão. Já fizemos com o ensino fundamental e quero levar para o ensino médio. E é aqui que aparece uma das situações mais interessantes desse debate. Felipe Camarão é o atual vice-governador do estado. Foi eleito ao lado de Carlos Brandão. Só que agora está em outro campo político e faz críticas à gestão. O candidato comemora um crescimento de 0,1, mas, pelo visto, comemora também a queda de 13º para 22º, último lugar do Nordeste. Então, meus amigos e minhas amigas, Felipe Camarão tem um grande desafio. Convencer o eleitor de que, mesmo sendo vice-governador, representa uma alternativa ao governo que agora critica. Já Orleans Brandão faz justamente o movimento contrário. Ele assume a continuidade. Defende programas do governo Brandão e tenta convencer o eleitor de que o caminho é continuar naquilo que considera que está dando certo. Ou seja, Felipe Camarão precisa mostrar onde ele se diferencia do governo do qual ainda é vice. E Orleans precisa convencer o eleitor de que vale a pena continuar. Tu é doido. Faz parte do jogo. Só que enquanto esse confronto dominava boa parte das atenções, Roberto Rocha tentava construir outra narrativa. Nós disputamos com 3 candidatos que representam 3 máquinas públicas. Uma do governo federal,
uma do governo estadual e uma da Prefeitura de São Luís. Desde o começo, Roberto Rocha falou das chamadas três máquinas. Na visão dele, existem nessa eleição candidatos ligados ao governo federal, ao governo do estado e à Prefeitura de São Luís, e ele tem que confrontar essa galera. E Roberto tenta se apresentar fora dessas estruturas. Mas ele deixou muito claro outro posicionamento. Quando Saulo Arcângeli questionou o bolsonarismo, Roberto não desconversou. Bolsonarismo é defender a livre iniciativa, é defender a família, a pátria, a liberdade. Bolsonarismo é defender a segurança pública, é defender as polícias, é defender as forças armadas. Bolsonarismo é combater a corrupção implacavelmente. Se for isso o bolsonarismo, eu tenho muito orgulho de dizer que sou de direita. E sou bolsonarista, se você conceitua que é assim. Assumiu ser de direita e se identificou com o Bolsonaro. Só que teve um outro assunto levantado por Roberto que pode interessar muito mais ao eleitor no dia a dia: imposto. Mais especificamente, ICMS. Agora, candidato Camarão, é preciso reconhecer que o governo que você fez parte durante 2 mandatos foi que pela primeira vez na história aumentou a alíquota de ICMS nesse estado. Nunca, jamais, nenhum governador do Maranhão aumentou a alíquota de ICMS. Roberto questionou como um dos estados mais pobres pode ter uma tributação tão pesada sobre o consumidor. E aí, meus amigos, aconteceu uma coisa interessante. O Felipe Camarão concordou com a crítica ao aumento da alíquota e prometeu reduzir ICMS caso seja eleito. E é por isso, Roberto, que uma das minhas primeiras medidas quando assumir o governo do estado vai ser reduzir o ICMS cobrado no estado do Maranhão. Agora presta atenção nessa. Roberto Rocha e Felipe Camarão estão em campos políticos completamente diferentes. Mas naquele momento os dois encontraram o mesmo ponto de crítica à atual gestão. E quem está assumindo a defesa dessa gestão, nessa eleição, é claro, Orleans Brandão. Só que o Roberto também não estava sozinho tentando conquistar o eleitor mais à direita. O André Luiz, do Partido Missão, entrou no debate com uma missão muito clara: ser conhecido. Ele precisa ser conhecido. E tentou fazer isso se apresentando como novidade, defendendo iniciativa privada, empreendedorismo e fazendo críticas à política tradicional. E talvez um dos momentos que melhor mostrou as diferenças entre os candidatos tenha sido justamente o confronto entre André e Saulo Arcângeli. Eu estou do lado de quem trabalha e produz mesmo, e eu quero que você, maranhense, também produza. Eu quero que você entenda que você pode ser quem produz, você pode gerar riqueza, trabalhar. Esse Estado e pessoas como ele, que representam essa casta política que domina esse Estado, querem cada vez mais jogar você no encosto, querem entregar para você um Bolsa Família, quer entregar para você ali um peixe, quer jogar o peixe na sua cabeça, não quer deixar você desenvolver. Nós, do Partido Missão, entendemos que o Bolsa Família ele tem que ser algo emergencial. E você sabe que você utiliza o Bolsa Família no momento de dificuldade, mas não pode transformar isso quase um direito adquirido. André defende quem empreende, produz e gera riqueza. Saulo respondendo com defesa aos trabalhadores e criticando o modelo apresentado pelo adversário. Eu acho que aqui o André perdeu o sentido, né? É um candidato da extrema-direita, ao lado dos empresários, e eu estou do lado dos trabalhadores. A gente tem que reduzir a terceirização. Tu é doido. E bem ali quase não precisava colocar legenda dizendo de que lado cada um estava. Só que o Saulo fez outra coisa durante o debate. Ele não debateu somente direita. Também criticou Orleans e questionou Felipe Camarão. Aqui tem 3 projetos. Tem um projeto da extrema-direita, representado pelo Roberto Rocha, pelo André e pelo candidato Fujão, né? Cada um querendo ser mais direita do que o outro. Tem um projeto oligárquico, que representado principalmente pelo Orleans Brandão, mas o Felipe Camarão participou. Felipe Camarão participou do governo Rosiana Sarney, participou do governo Zé Reinaldo, participou do governo Flávio Dino, foi vice-governador do governo Brandão. E tem um projeto diferente, alternativo, um projeto realmente de esquerda. A estratégia parecia clara. Mostrou que a esquerda representada pelo PSTU não é a mesma representada pela candidatura do PT. E aí começa a aparecer talvez a parte mais interessante desse primeiro debate. Mais do que descobrir quem deu o melhor ataque ou a melhor resposta, foi possível começar a enxergar o espaço que cada candidato quer ocupar. Camarão tenta se apresentar como alternativa à atual gestão, apesar de ser o atual vice-governador. Orleans assume a continuidade e transforma as ações do governo Brandão em parte de sua candidatura.
candidatura. Roberto tenta consolidar seu nome no campo da direita. André tenta disputar eleitorado com um discurso de renovação, iniciativa privada e crítica à política tradicional. E Saulo tenta ocupar uma esquerda diferente daquela apresentada pelo PT. Só que lembra daquele personagem que eu falei lá no começo, que nem apareceu? Pois é, Eduardo Braide. Ele não participou do debate, mas virou personagem do debate. Eu gostaria de ter feito essa pergunta do Hospital da Criança ao candidato Eduardo Braide. Infelizmente, ele fugiu do debate para a gente falar sobre Maranhão, para a gente falar sobre saúde. O nome dele apareceu nas falas dos adversários, teve provocação, teve candidato chamando Braide de fujão. E pelo candidato Fujão. E Roberto Rocha ainda ironizou a ausência nas considerações finais. Começo essas últimas palavras cumprimentando a TV Band, agradecendo aqui a participação dos outros candidatos ao governo do Maranhão, lamentando a ausência de um deles, talvez não veio para não parecer aqui uma reunião de família, uma vez que Eduardo Braide e Orleans Braide são primos legítimos. E a coisa chegou a um ponto em que a própria Band encerrou o programa fazendo um editorial sobre os candidatos que não compareceram. Democracia não se mede pelo Ibope. A cadeira vazia não diminui este debate. Ela apenas registra uma escolha de alguém. Tu é doido. O cara não foi ao debate e conseguiu virar um dos assuntos da noite. Agora, se essa estratégia foi boa ou ruim para Braide, é outra história. E só o decorrer da campanha vai responder. Mas aí chegamos a uma pergunta que sempre aparece depois de qualquer debate político. Afinal, quem venceu? E é aqui que provavelmente vou decepcionar algumas torcidas. Para mim, ninguém. E sabe por quê? Porque debate político não é luta de boxe. Não existe juiz dando 10 pontos para quem ataca ou 8 pontos para quem se defende. Cada candidato entrou ali precisando cumprir uma missão diferente. Camarão precisava mostrar que consegue confrontar a atual gestão. Orleans precisava responder aos ataques e defender a continuidade. Roberto precisava deixar claro o espaço político que pretende ocupar. André precisava fazer o eleitor conhecer melhor a sua candidatura. Saulo precisava mostrar que existe uma proposta de esquerda diferente dos demais. E Braide? Bom, Braide conseguiu virar personagem sem nem estar no palco. Então talvez a pergunta mais interessante não seja quem venceu o debate. Talvez seja quem saiu desse debate maior do que entrou. Porque convencer quem já torce por você é uma coisa. Difícil mesmo é fazer alguém que estava na dúvida olhar para você de uma maneira diferente depois do debate. E olha, para mim não teve vencedor claro. Mas eu quero saber de você. Quem saiu maior desse primeiro debate? E quem saiu menor? Tu é doido. Agora a eleição começou de verdade.